deixar amaldiçoar? Pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos, eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Amém. Bom, gente, esse episódio da vida de Davi é interessante, porque todos nós logo nos identificamos com o então rei Davi, né? Na verdade, o Davi, nosso querido Davizinho, que de repente é aquele menino que começou lá na simplicidade, no meio de ovelhas, declamando suas poesias, nunca teve intenção de ser rei. Ele era um homem de coração simples, e ele não se via naquela posição de autoridade, de governador, alguma coisa assim, e a vida o fez tornar-se guerrilheiro, ou pelo menos guerreiro, né? Guerrilheiro não porque ele não estava fazendo nada paralelo, mas até ele se tornar o rei de Israel, ele foi meio que um guerrilheiro, porque ele precisava se defender de Saul, e para se defender de Saul não era para atacar o Saul, mas para se defender do rei que o perseguia. Então ele acabou se tornando um guerrilheiro, um poder paralelo, até que Saul morreu e esse Davi, que era um pastor de ovelhas, que nunca tinha pensado em ser o que era, se torna o rei de Israel por aclamação. Mas, como nós somos de Deus e nós somos humanos, Davi, ele era mal visto por algumas pessoas, né? E entre essas pessoas está esse Simei aí. Simei, como o próprio texto diz, ele era um benjamita da casa de Saul. Não era alguém dali da antiga realeza que se sentia traído pelo rei Davi. Na verdade, quando você vai olhar o livro, tem um episódio mais à frente, no livro de 2 Samuel, que na verdade aconteceu antes desse episódio do Simei tirando pedras em Davi. Lá para o capítulo 20, o livro de Samuel vai dizer que quando Davi ainda era, digamos assim, um guerrilheiro, se tornando rei, vieram uns gibeonitas, que eram um restinho de cananeu que fez uma aliança com Josué, lá no deserto ainda, e eles se sentiram muito maltratados quando Saul era rei. E aí esses gibeonitas falaram assim, olha, a gente quer vingar a casa de Saul. E o Davi deixou eles fazerem o que eles queriam fazer. O que eles fizeram? Eles mataram pelo menos 7 filhos de Saul que tinham restado ainda no reinado de Davi. E dessas pessoas sobreviveu o Simei, né? Então, o Davi se tornou aquele rei poderoso no nome do Senhor, e esse homem carregava essa mágoa com ele. Esse mesmo Simei depois, quando ele viu que o Davi, naquela hora que estava fugindo do Absalão, quando ele viu que o Davi ia voltar, ia prosperar, né, o Absalão ia quebrar a cara, ele vai e procura Davi, pede desculpas pelas besteiras que ele falou, mas na verdade era mais para ele se defender. Ele e milhares de benjamitas com ele. E Davi fala assim, não, você não vai morrer, nem onde vocês vão morrer, vocês vão sobreviver. Vocês vão ficar aí. Mas o Davi já velhinho, lá em 1 Reis, entre o capítulo 1 e 3, vai chamar o Salomão, que estava para assumir o trono, e vai dizer para o Salomão, olha, tem 3 pessoas que me deram trabalho aqui no meu reinado. Uma delas é o Simei, né? E você, meu filho, com a sabedoria que você tem, você vai saber o que fazer para dar um fim nessa questão do Simei. Aí o Salomão assume o reinado e dá uma ordem para o Simei, olha, você vai morar aqui em Jerusalém, daqui você não vai sair não. Se você atravessar o Rio Jordão, você for para outras bandas, fica sabendo que você vai morrer.
Eu vou mandar te matar, eu vou ter que te executar. Era assim que as coisas funcionavam antigamente, assim no bom lugar, né? O rei tinha autoridade sobre a vida das pessoas. E aí o Simei conseguiu cumprir esse acordo durante 3 anos. Mas no 3º ano que ele estava morando só na região de Jerusalém, 2 escravos dele fugiram e ele saiu da região de Jerusalém para ir atrás desses escravos. Aí o Salomão, olha, na verdade era um pedido do Davi, né? Já morto. Você não cumpriu o acordo, então tu vai morrer. E esse Simei morreu. Isso só para vocês entenderem o contexto de quem é esse Simei. Mas, na verdade, o próprio nome Simei, né, você tem pelo menos 2 significados. Simei, a palavra hebraica significaria Deus é a fama, ou Jeová é a fama. Mas também era uma expressão que significa escuta-me. E parece que essa expressão, ouve-me, né, me dá ouvidos agora, escuta o que eu vou te falar. Essa expressão se tornou bem evidente ali naquela hora, que o Davi estava fugindo do próprio filho. Quem conhece a história de Davi sabe que, apesar de ele não ter sonhado com nada do que ele acabou se tornando, de guerrilheiro ele se torna um rei poderoso, tem uma missão até espiritual de banir da terra todos os herdeiros espirituais que formavam principalmente os povos cananeus, né? Os jebuseus, principalmente os jebuseus que habitavam na antiga Jerusalém, né? O pessoal que habitava em Hebron, onde ele fez um alto. E aí, depois que ele cumpre essa vocação, no auge da sua fama, um dos filhos dele, a partir de coisas que aconteceram na família, resolve se revoltar contra o pai. Que é o Absalão, que teve uma das irmãs estupradas pelo próprio irmão, e ele entendeu que Davi não tomou as devidas providências. Então ele começou a falar com Israel: olha, meu pai não é rei, rei sou eu, que se você tiver alguma aflição eu vou ouvir a sua causa. Meu pai não escuta a gente não, ele não resolve o problema da casa dele, ele não resolve o problema do povo, e isso foi se tornando uma inflamação em Israel. E Davi, já carregando algumas culpas de algumas besteiras que ele andou fazendo na vida, ele também ficou meio sem saber como agir. Isso virou uma inflamação no sentido de um incêndio, né? Ficou incendiando os corações. De repente Davi está naquela situação onde o Absalão faz ele fugir, faz ele sair escorraçado do reinado, né? Toma o reino para si, e no meio disso tudo é que aparece o Simei. Olha, agora que Deus vai retribuir tudo que esse cara fez à minha família, porque o pessoal de Saul que continuava vivo achava que Davi tinha usurpado o trono. Tem uma coisa que Davi fez, foi não usurpar o trono. Ele recebeu muitas propostas para matar o rei Saul, e ele dizia: não, esse aí deixa que Deus vai dar o jeito dele. Eu não vou mexer com esse homem. Na verdade ele não usurpou nada, ele foi aclamado rei, mas ficou aquele mal-estar entre os benjamitas, entre os judeus e os demais de Israel. Sempre teve uma rixazinha ali dentro do povo escolhido, né? De qualquer maneira, é interessante a gente pensar nessa história, porque a gente acaba se identificando com ela. Porque quanto mais você se percebe uma pessoa de Deus, no momento certo, fazendo aquilo que Deus te convocou para fazer, uma outra certeza também você tem. Você carrega um constante mal-entendido, né? Pessoas te olham com outros olhos, sejam as pessoas que estão muito próximas de você, porque estão olhando para você de acordo com coisas delas que ainda não são resolvidas, e pessoas que te vêm de longe porque ouviram falar e acreditaram naquele que está sendo falado desde sempre. E o Davi tinha esse problema. Você tem o pessoal da família dele, que olhava para ele talvez: olha o homem que salva o mundo inteiro, mas não consegue resolver os problemas de casa. Você tem o pessoal herdeiro de Saul, né? Como esse Simei, que olhava assim: ah, esse cara aí, ó, isso não presta não, por isso que se virou rei. Se virou rei é porque não presta. E são argumentos que são aparentemente corretos, mas que eles não serviram para Davi, porque de fato o poder é o lugar da burrice, né? Se você vai analisar a vida de quem está no poder, o Brasil criticava a ex-presidente Dilma porque ela não sabia falar direito, né?
E você pode ver o Temer que sabe falar direito, vai saber lá o que é falar direito, mas ele sabe, tem a manha, mas ele tem uma burrice inerente à condição dele, que ele é um homem da alta, tem uma família bilionária, aquela coisa toda, então ele não consegue se compadecer da população. A outra talvez não sabia falar direito, mas ela acabava tendo que levar uma carga muito grande de agradar um monte de pessoas que estavam ali. Olha, o Lula te colocou aí, você tem que ser grato a gente, e agora ela tem que apanhar por causa disso. Você pega o poder, um lugar da burrice e até da loucura. Você vai pegando esses grandes imperadores aí, o pessoal tudo louco, basta você ver um Trump, como que ele é doido. Em suma, o poder é o lugar da burrice. Quanto mais poderoso você fica, mais longe da realidade você está. Não precisa nem mexer com drogas. E essa convicção Davi tinha acerca dele, ó. Eu estou no poder, mas eu não sou uma pessoa poderosa. Primeiro que eu não sou burro. Segundo que eu sou fiel a Deus. Eu não fiz conchavo com ninguém para chegar aqui. O próprio Salomão, o filho dele, acabou fazendo conchavos para chegar lá. Mas o Davi não fez conchavo com ninguém. Ele foi colocado lá de maneira sobrenatural. Aqui eu não estou falando com reis, mas estou falando com pessoas que são tão ungidas quanto Davi. Pessoas que têm convicção da sua vocação, como Davi tinha. Cada um dentro daquilo que recebeu, mas cada um tem uma convicção pessoal, única e grave acerca do chamado que Deus deu. E aí a gente acaba tendo de lidar com esses mal entendidos, né? O mal entendido é uma coisa terrível. É um engano, é uma serpente. Eu me lembro a minha primeira experiência de mal entendido foi no ano de 1983. A primeira experiência que eu tive, da qual eu tive consciência. Eu estava na segunda série do ensino fundamental e meu pai tinha acabado de ficar desempregado. A gente morava ali no Conjunto Celso Machado, ali perto da de Melo. Uma casa boa, uma casa bonita, mas de qualquer maneira, a casa toda estava à venda. E a gente estava para se mudar para um barraquinho de 3 cômodos, bem surradinho mesmo. Só que nesse intervalo, eu estava na segunda série e minha professora percebeu que eu não comprava nenhum material, né? Eu era um aluno lá, estudava na escola do Dr. José Dias Bicalho, e a minha professora da segunda série, Dona Maria do Socorro, nossa, você não vai esquecer nunca de quem fez essa bondade, né? E ela foi um socorro ali para mim, porque eu não tinha nenhum material, mal tinha uniforme. O que ela fez? Ela convidou a sala inteira para trazer um pouco de material para o Alexandre, que na época já tinha um apelido de Pichote. Era muito pequenininho, um pichotinho, tinha cara de menino nordestino, raquítico, aquela coisa toda, daquele estigma que as pessoas faziam na época, cabeça chata, pequenininho, meio indiano, magrinho e pobre. Aí, de repente, eu cheguei em casa uma bela tarde ganhei uma mochila, vários cadernos, lápis de cor, tudo que a professora Dona Maria do Socorro trouxe para mim. Mas tinha um colega chamado Toninho, né? Eu nem sabia que o nome dele era Antônio, era Toninho, a gente chamava ele de Toninho, colega de sala. Eu disse, Pichote, eu quero ir na sua casa com você hoje. E eu, Pichote, segunda série, vamos lá em casa, né? E ele foi lá, aquela coisa toda, no final da aula, e aí no outro dia eu chego para a aula e eu encontro aquele menino furioso, Pichote, você é o cara mais falso que eu já vi na minha vida. Eu não estava entendendo o que ele estava falando, não entendi mesmo. Falei, gente, vocês deram isso tudo aí para o Pichote, a gente deu tudo para o Pichote, ele não precisa de nada disso, mas eu não estava entendendo o que ele estava falando. Eu também não estava fazendo ligação com a ida dele lá em casa no dia anterior, né, que era uma casa lá no Conjunto Celso Machado, uma casa bonita, bem ali, as 2 casas atrás do Madureira, né? As 2 casas acima do Madureira ali, na rua Litorânea. Aqui, número 42. Uma casa bonita, hoje ela está mais bonita ainda. E aí aquele cara tinha ido lá, viu aquilo, e no outro dia falou, a gente ajudou esse cara. Aí alguns dias depois eu fiquei sabendo que ele estava achando que eu era muito rico e estava bancando o pobre, né? E aí depois eu fui lá na casa dele, era uma casa construída com tijolos vermelhos, na época da Nacional de Pobreza. Então assim, gente, o Toninho está achando que eu sou podre de rico, que eu passei a perna em todo mundo. Alguns dias depois a gente saiu daquela casa e fomos para um barracão, porque não tinha mais condições. Meu pai, tudo que ele viu lá, que ele achou lindo, estava à venda.
Eu acho que meu pai nem conseguiu vender tudo, ele acabou tendo que doar para a gente sair da casa, porque não caberia no barraco. Mas, de qualquer maneira, esse Toninho nunca mais, não adiantava você explicar isso para ele. Na verdade, eu nem sabia explicar isso para ele na época, né? Eu não tinha nem percebido as intenções dele de ir lá em casa. Talvez alguém comentou na casa dele: o que é esse pichote aí, que a sala inteira tem que dar material para ele? Vai lá ver como é que é isso. Alguma coisa foi falada, porque o menino de segunda série não ia ter essa ideia de espionar a minha casa. Ele ouviu algum comentário e foi ver, né? E aí, talvez, esse cara deve estar adulto hoje, se ele estiver vivo, ele deve ser assim: esse cara safado, desde a segunda série, cobrando todo mundo. Pronto, é um cimê. Não tem como se desviar disso. E aí eu fui conhecendo a vida fora, o poder do mal entendido, né? Poderia citar aqui centenas e centenas de histórias. Por exemplo, o fato de eu ser um psicólogo e lidar com muitas causas humanas. Antes de eu ser psicólogo no consultório, acaba que você conversa com muitas pessoas pessoalmente, você se envolve em muitas situações e você vai espalhando uma série de mal-entendidos. Mal-entendido até para os pares de profissão, porque eles falam assim: ah, mas por que você atrai esse tanto de mal-entendido? Por exemplo, tem psicólogo que consegue fazer uma psicanálise selvagem, psicanálise jurássica, assim: por que o menino da segunda série atraiu a fúria de uma sala? Não, foi por causa do mal-entendido mesmo. Uma imagem, um colega meu foi na minha casa, achou minha casa bonita e achou que eu estava dobrando todo mundo. Né? E eu nunca pude provar isso para ele. E é aquele tipo de coisa também, quando você vai tentar provar, aí que você fica pior. Não tem o que explicar, você tem de carregar mal-entendidos a vida inteira. Né? Aí, em meio a tudo isso, eu me lembro uma vez, eu já estava no Mauro da Vida, no ano de 1995, eu já carregava mal-entendidos de estar ali. Porque quem é esse cara que o pastor divino colocou aqui para atender nessa casa amarela? Não sei, quer dizer, eu sei, eu tenho os meus segredos. Deus disse para mim em 2001 que um dia o pastor divino, do nada, ia me pegar e me colocar lá naquela casa amarela. Que o dia que acontecesse isso, era ele quem tinha feito isso. Mas esse é o tipo de coisa que você não vai contar. Você vai contar o quê? O cara está se achando gostoso. Olha, acho que Deus fala com ele. Tá, por que Deus falou isso com você e não falou comigo? Então, eu ouvi isso, estou contando agora porque já aconteceu, já é passado. No passado a gente pode contar, como o Samuel está contando essa história de Davi. Ela não foi contada na hora, ela foi contada depois. Né? E aí aconteceu que o pastor divino me colocou lá, e isso atraiu a fúria. E a fúria vinha de duas maneiras. Algumas pessoas perguntavam por quê, porque eu não era nada ainda, nem psicólogo eu era, não precisava ser psicólogo, era um dom de Deus, que Deus fez o pastor divino olhar e me colocar lá. E uma outra turma falava assim: esse cara é safado, ele está aí ganhando maior dinheiro, e a gente padecendo. E a casa faltava luz, faltava água, faltava um monte de coisa, e isso também gera mal-entendidos nos internos. Por que você está lá trabalhando de graça, aquele homem te dá nem 10 centavos? Né? E aí, no meio desse mal-entendido do dia a dia, às vezes eu chegava lá às 7 horas da manhã, e aí eu descobri que quando você não ganha para trabalhar, aí você tem que trabalhar mais. Porque como você está ali sem ganhar, todo mundo vigia o que você está fazendo. Porque se está de graça, qual é o interesse dele em estar de graça? Não era interesse nenhum, só estava ali cumprindo uma palavra que Deus tinha me falado há quase 4 anos atrás. Né? De 2001 para 2000, eu falei em 95, não, 2005. Aí, naqueles dias eu saí de casa, os meninos estavam dormindo. Chegava em casa, os meninos já estavam dormindo. Não estava vendo os meninos. Muitas vezes eu chegava em casa, eles estavam todos dormindo. Eu abri a boca, chorava no quarto deles, os meninos dormindo. Meu Deus, deixa eu ver meus filhos só um pouquinho. Eles nunca paravam, tinha dito isso, né? Que eu ia trabalhar tanto, mas tanto, que eu ia desejar muito estar ali e eu não iria poder estar, porque eu tinha que realizar aquele trabalho, porque aquilo ali era uma coisa temporária. Aí no meio daquilo eu comecei a ter um pânico, porque além das pessoas me procurarem o dia inteiro na Casa Amarela, quando eu saía de lá, eu encontrava com algumas dessas pessoas na rua. Então, você saía da Casa Amarela quase 11 horas da noite, doido para ir para casa. Aí algumas dessas pessoas que encontravam na rua queriam conversar com você até 2, 3 horas da manhã. Né? Então eu andava meio que assim, doido para chegar em casa, né? Porque eu sou um ser humano também. Aí um belo desses dias eu já estava quase chegando em casa, eu morava na Corjã na época, estava quase entrando na Corjã. Morava na Corjã, estava perdendo o apartamento, que a gente achava que ia morar lá porque eu ganhava bem. Perdi o apartamento de fato, né?
E aí, de repente, uma das pessoas que costumavam parar às 11, parar só às 2 da manhã de conversar, vinha. Eu falei, Senhor, por favor, deixa eu chegar em casa, não deixa essa mulher me ver, por favor. Aí a mulher passou por mim com uma outra pessoa, uma jovem, e passou por mim e não me viu. Eu estou assim, gente, que legal, Deus cegou a mulher, ela passou por mim e não me viu. Aí eu virei para trás para ter certeza que ela não tinha me visto. Porque você precisa que a pessoa não te veja, mas aí você ainda fica se sentindo culpado, né? Aí, deixa eu ver se é verdade. Só que a moça com quem ela estava falando era uma moça muito bonita, vistosa. E aí eu olhei para trás e ela não me viu. Olha, deve ser a filha dela, pensando nisso. Na hora que eu vi uma outra irmã que me conhecia desde a juventude. Eu falei, ei, irmão! Nossa! Pronto. Eu aqui agradecendo a Deus, porque Deus não deixou a mulher me ver e a outra agora me viu achando que eu estava comendo a menina. Pronto. E aí, como é que você sai disso? Não sai, vão explicar, não, é que você está olhando a menina. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas aí a pessoa te encontra em outras situações e aí você fica assim, esse cara fica pregando ele, tá? Olhando a mocinha lá outro dia lá, eu vi, sei até as horas. O que você faz com isso? Então, para falar desse e muitas outras coisas, né? E junto com os mal entendidos, você é um ser humano mesmo, você faz porcaria na vida mesmo. Você, por exemplo, se de repente naquela hora eu estava pedindo a Deus para que ninguém me visse que eu podia chegar em casa, de repente com outras situações eu conversei até tarde, até despertar fofoca mesmo, né? Aí você fica nesse limbo, entre o mal entendido e a verdade, né? Entre não ter culpa nenhuma, mas ter cometido outras coisas das quais você seria eternamente culpado por uma situação passageira, né? E aí o Davi se pegou em situações assim. Ele era um homem fiel a Deus, ele cometeu coisas bem tópicas. Na verdade, se a gente for olhar assim do Davi famoso, ele cometeu 2 besteiras. A primeira foi que ele cobiçou uma mulher chamada Batseba, né? Ele tinha mais de 20 mulheres, ele cobiçou uma mulher chamada Batseba, e aquilo ali virou um escândalo em Israel, não tanto pela Batseba, mas é porque ele mandou matar o marido dela para ficar com ela. Quer dizer, um cara extremamente temente a Deus me comete essa gafe na vida dele. Ele manda matar um cara para ficar com o marido dela. E não só isso, ele faz todo um mecanismo perfeito para deixar isso escondido do rei. Quando, na verdade, se ele tomasse uma atitude mais desesperada ali, já que ele era um rei, né, Deus poderia acudir. E a segunda gafe foi quando o reino estava seguro, já depois desse episódio do Simei, o reino estava seguro, o povo, olha só, ele sofreu impeachment, né? Estava fugindo, o Absalão morre, todo mundo que estava debandando lá do Absalão viu que Davi era um homem de Deus. Olha para você ver, não, Davi é um homem, aí o reinado dele ficou mais fortalecido ainda do que nesses tempos do Simei. E aí quando ele estava num sossego, ele fala para o comandante dele, conta a população. E a lei dizia que ele tinha que contar, para contar a população, tinha que ter todo um rito. Só que o Joabe achou que ele sempre falou, Davi, para que você quer contar a população? Que vaidade é essa? Por que você quer saber quantos homens de guerra você tem, se na verdade todas as suas guerras são do Senhor? Né? Na verdade, Deus nunca queria que Davi soubesse de estatísticas. Ele só queria que Davi continuasse confiando nele. Ainda que a estatística desse uma explicação técnica. Olha, Israel tem muitos homens de guerra. Deus estava dizendo, esses homens de guerra existem tanto quanto você crê em mim. E aí foi uma falha pessoal que Davi resolveu entre ele e Deus. Mas como o orgulho de Davi era apenas o orgulho nacional, diz que Deus mandou o anjo da morte e durante 3 dias aquele anjo matou cerca de 70 mil, se eu não estou enganado, 70 mil judeus. Alguém fala assim, mas 70 mil morreram por causa de Davi? Não, porque Davi só representava aquele orgulho nacional. Ou seja, a nação estava toda orgulhosa de saber quantos guerreiros eles tinham. Né? E aí, o que a sociedade não julga, Deus julga. Para a gente é só um orgulho. Para Deus era um orgulho que se tornava parceria com o inferno. Porque tudo que o inferno precisa,
é de uma nação inteira se sentindo povo de Deus, para sambar na cara de que eles acham que não é povo de Deus. Então Davi, ele carregava esses mal-entendidos. E nós temos aqui então duas histórias paralelas que a gente pode pensar. Primeiro é a história do ponto de vista do Simei, porque muitos de nós aqui podemos estar como esse Simei que conhece Davi pela fama que ele tem, né? Contradizendo o próprio nome, querendo dizer assim, olha, Deus é a fama, ou seja, a vida de cada um de nós aqui deveria ser vista pelos outros a partir da ótica divina. Amarás o teu próximo como a ti mesmo significa tenha o olhar de Deus sobre as pessoas. Olhe para as pessoas com todo o tato do mundo, porque é assim que Deus olha para você. É essa a fama que Deus faz. Mas o Simei era um homem que tinha muitas mágoas. E nem eram mágoas dele, né? Eram mágoas que ele ouviu de rumores. E esse é o cara, esse rei é o cara que exterminou a família de Saul e Davi não exterminou nada. Quem fez a palhaçada foram os gibeonitas, os cananeus infiltrados, né? Lá em Israel, que Josué deixou sobreviver. Mas que a fama disse assim, não, Davi deixou esse pessoal fazer o serviço sujo. Não tem nenhum problema nós sermos atingidos por esses mal-entendidos. De repente a gente olha uns para os outros assim. Eu posso achar que tem pessoas aqui que são muito aparecidas, outras pessoas são muito confusas, outras pessoas, eu posso achar que elas não reconhecem os seus erros, mas na verdade muito do que você vê no outro, você está falando de si mesmo. Como que eu posso dizer isso do Simei? Porque vamos supor que o Simei pensasse isso tudo sobre Davi. Qual é a grande tragédia dele, o grande pecado dele, pelo qual ele mereceu ser punido lá na frente, mas não do rei Salomão? É que ele poderia ter a mágoa que ele tivesse, a mágoa que ele quisesse ter, sejam elas verdadeiras, sejam elas fabricadas. Mas a grande besteira dele é naquele momento de crise de uma pessoa de Deus, que ele sabia que era de Deus, porque ele podia pensar assim, esse cara é estranho. Mas ele tinha todas as provas do mundo de que Deus tinha colocado aquele estranho lá. E ele foi um homem covarde, né? Porque ele se aproveita do momento que Davi está fugindo, o covarde faz isso. Porque ele nunca foi no Davi pessoalmente e falou que, cara, eu não vou com a sua cara não. Você é o rei de Israel, vai ser o cara mais canalha que eu conheço. Vim aqui como alguém representante da família de Saul. Não, ele espera o cara estar numa posição exposta, apanhando de graça de todo mundo, sendo escorraçado pelo próprio filho, que era a situação que Davi estava, e aí ele vira o valentão. Aí diz que ele pega pedras e areia, sai jogando em Davi e todo mundo estava junto dele. Maldito! Agora o Senhor vai te dar a paga! É fácil fazer show na hora que o outro está na merda. Então, o Simei, ao invés dele ter esse tato, o que ele faz? Ele se aproveita ali e ele se delata. Porque é muito covarde alguém que aproveita da miséria do outro para dar um de profeta do Senhor. A gente faz isso sem querer, né? Nossa, aquele cara vai pagar pelo que ele está fazendo. Aí quando você percebe que essa é a hora, porque você já tinha aquela visão que o Toninho deve ter de mim até hoje, né? Esse safado, agora é a hora dele se lascar. E na verdade a visão que ele tem de mim até hoje, se vocês acreditaram no que eu falei, e é assim mesmo, é uma visão totalmente enganosa e mentirosa, mas que para ele é a verdade. Deus não vai discutir essas verdades com quem te olha de maneira estranha. Agora, nós temos muitas visões erradas sobre muita gente. A questão é, o que é que você faz com eles? Que vingancinha você vai promovendo no seu coração? E não adianta pensar que é só estranho, não, viu? Às vezes o estranho é o estranho do ninho mesmo. É aquela pessoa que dorme com você, que almoça com você, porque percepção não tem nada a ver com a pessoa estar longe ou perto de você. Tem a ver com um mundo de mistérios que você cria entre você e aquela pessoa. Isso acontece muito em matéria de amor. De repente você é casado com uma pessoa, por exemplo, que é um pai maravilhoso ou uma mãe maravilhosa, mas esses cônjuges não conseguem se olhar com olhos puros. Está um olhando para o outro o tempo inteiro com essas mágoas pessoais ali entre si. Isso é um safado. Isso aí vive de cantar os outros, né? Isso aí não presta. Olha o Davi. O Davi que para o povo de Israel se tornou um comedor de mulheres que matava os maridos dela para ficar com ela,
Para Mical ele era um trouxa, um viadão. Que vergonha Davi no culto, meu Deus. Você ainda dançando com as mulheres, uma bicha. O texto bíblico é muito elegante, mas foi esse o problema de Mical com Davi. Né? Ela viu Davi cultuando ao Senhor e achou ele muito fresco naquele culto. O pecado de Mical foi isso. O assassinato de Jesus na frente. Ela não pronunciou nenhuma palavra, mas ela matou uma pessoa ali acerca de quem Deus tinha todos os elogios a fazer. Mas aquele culto que Deus estava recebendo foi visto por uma das mulheres de Davi como um culto de bicha. Um culto de fresco. Ele é o homem que eu tenho. Né? Homem. Esse é dia de adorar. Então, ele era visto como menos homem por Mical. Ele era visto como um pai idiota pelo Absalão. Ele era visto como um homem que não resolvia certos problemas por um monte de pessoas. Né? E ele depois ficou com essa fama de ser o pegador que matava o marido dos outros. Quando, na verdade, ele fez isso uma única vez na vida dele. Mas a percepção é assim. Quando você decide quem uma pessoa é para você, ela é assim, e aí você tem que dizer que aquilo ali acontece sempre, eternamente, amém. Porque é assim que você vai se confortando na sua mágoa, no seu ódio pessoal. Aí eu estava dizendo, isso acontece com a pessoa de longe, isso acontece com a pessoa de perto. Não pense em você que você compartilhar sua nudez com uma pessoa, isso é intimidade. As pessoas não se conhecem. Né? Você vê a pessoa de maneira torta, seja na sua devoção, e aqui todos nós temos pessoas de quem somos devotos, e Deus fala assim, essa sua devoção aí é pecaminosa, essa pessoa não é esse santo, eu vou tirar ele da sua vida. Ou você vê a pessoa que Deus fala assim, esse é o santo que eu coloquei do seu lado, Deus fala assim, santo, e eu acho que Deus também é safado, porque protege demais. Porque olha só, a visão é uma coisa tão egocêntrica que a pessoa não pensa em Deus, no amor de Deus. Olha, se Deus protege, não deve ser tão safado quanto eu penso. Mas a gente cria um raciocínio contrário. Deus também é safado, Deus é a favor dos perversos, Deus não presta. Sei lá o que Deus vai apontar comigo de novo. É assim que a gente projeta as nossas justiças na pessoa. E o Simei tinha esses motivos contra Davi. Ele não era próximo de Davi, mas ele era de dentro da família que tinha todas as mágoas e ódios contra Davi, que era a tribo dos benjamitas e a casa de Saul. Então, Deus não tem nada contra as suas mágoas através das quais você olha determinadas pessoas. Mas Deus está de olho no instrumento que você usa para resolver isso, porque pela graça sois salvos, mas o mal existencial ele te apanha. E quando eu estou falando aqui de Davi e de Simei, eu não estou falando de céu nem de inferno, mas eu estou dizendo que o Simei assinou a própria sentença. Quando ele se tornou um homem valente na hora da desgraça do homem. Olha a humildade de Davi, com a qual a gente precisa muito aprender. Ele era rei, colocado lá por Deus, e por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem de presságio, porque ele agiu exatamente como Jesus agiria. E qualquer um de nós aqui fica assim, nossa, Deus não existe, porque Deus está deixando o meu próprio filho me envergonhar para o povo todo. Para o Davi isso é uma questão resolvida. Quer ver o que ele fala em relação ao povo que queria calar a boca do Simei. Olha, gente, se Deus, eu sei de mim, eu sei que eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Agora, se Deus deixou esse cara fazer isso que ele está fazendo comigo, esse ato covarde, então ninguém vai enfrentar um cara. Davi entendia, essa é uma coisa que a gente precisa aprender sempre. O mundo inteiro não precisa ter essa percepção, mas quem tem precisa usá-la no dia a dia. Davi entendia o seguinte, olha, eu sei como é que eu cheguei aqui. Eu não pedi reinado, não me programei para ser rei, não tive sonhos de José, como os pregadores dizem, porque não sei se você sabe, tem uma diferença entre os sonhos de José que está na Bíblia e os sonhos de José que os pregadores pregam. Os pregadores pregam os sonhos de José, aqueles sonhos estratégico. José era um sonhador, sonhe e ouse sonhar. Não, José, ele era sonhador no sentido de que ele ia dormir e Deus dava sonho para ele.
Ele não ficava planejando o futuro. Você acha que o José planejou ser governador do Egito? Tanto é que o sonho dele era sonho de capial. Ele sonhava que tinha 11 espigas se prostrando ao redor da espiga dele. E ele sonhava sonhos de matuto. Matuto sonha com o quê? Com o sol, lua e, no caso dele, 11 estrelas. Mas ele não pediu para sonhar. Ele não era um homem estratégico. Ele não era o coach, como querem fazer dele. Aí o Davi sabia disso. Eu nunca sonhei com nada. O meu único sonho era fazer salmo feder na bosta de ovelha. Era tudo que eu queria, porque o meu único sonho era ser de Deus. Agora, é claro, eu fui de Deus no meio da bosta de ovelha, eu sou de Deus aqui no trono. Esse Deus que me colocou aqui, está deixando esse cara aí, que eles estão chamando de cão morto, falar que eu sou maldito? Ô, gente, deixa que é Deus. Quem sabe Deus, vendo a minha submissão a Ele, não transforma isso numa coisa boa para mim. Né? Mas Ele colocou no quem sabe, porque Ele estava dizendo assim, se é Deus, eu não tenho como combater. Eu não tenho como rebater, eu não tenho como passar na cara de Deus. Onde de um lado você tem aí um Simei que tinha o direito de ter as suas mágoas, e cada um aqui tem suas mágoas, basta você pensar que elas, em relação a quem você tem essas mágoas e quais são elas. Então, uma coisa era o Simei ter as suas mágoas, e outra completamente diferente era ele, de maneira covarde, vomitá-las na cara do Davi. E do outro lado, a gente tem o rei Davi, que ele estava aparentemente perdendo tudo aquilo que Deus tinha dado a ele. Isso não quer dizer que não havia reclamações dentro dele. A gente reclama, lógico. Dizendo, Senhor, para que eu estou passando isso? Eu nunca nem sonhei com isso. Por que eu estou passando? Eu já estou penando, se é pelos pecados que eu cometi, eu já peno por eles todos os dias. Basta você ver os salmos, os maiores salmos que Davi produziu. Foram no seu tempo de pastar com as ovelhas e foram no seu tempo pós-Batseba. Salmos de angústia, salmos de adoração, salmos de total dependência de Deus. Ele já estava penando. Ele falou, é só o Senhor tirar isso de mim, o Senhor não precisa me expor tanto, eu não preciso disso, eu não sou mau caráter, eu já entendi. Eu já entendi que eu perdi. Não precisa haver discurso de que você perdeu. Né? E a gente aprende com Davi que quando você está numa situação que você sabe do seu coração, mas você não tem como debater ou rebater aquilo, só existe um segredo. É você se entregar, como diria 1 Pedro, né? Pedro na sua primeira carta. Humilhar-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, ou seja, só no tempo que Ele sabe, vos exalte. E o Davi fez isso. Sem ter lido 1 Pedro, sem ter lido a história de Davi, ele era uma história sendo escrita. E nós aqui precisamos disso, porque eu sei que tem muita gente aqui que está vivendo humilhação. Não é humilhação como um castigo, é uma humilhação que você não merece. Tem gente que deve orar todo dia assim, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu nunca planejei me apossar de ninguém, mas estão dizendo que eu estou sugando dinheiro de fulano. O Senhor sabe que eu nunca planejei roubar de ninguém, mas agora eu estou sendo acusado de roubo. O cara mais sujo da família fala que eu estou sugando a minha mãe. Vocês devem passar por isso, de alguma maneira. Né? O colega mais mau caráter do curso conseguiu fazer com que eu me tornasse o pior aluno do curso. A pessoa mais cínica conseguiu me fazer passar por mais cínico do universo. E olha quem é que está me acusando. No Brasil, a gente não precisava ir longe, basta você ver impeachment para cá, para você ver quem foram os maiores promotores do impeachment. Né? Mas para não ficar em questões políticas e mega sociais, vamos falar em questões pessoais e microsociais. E aí, para você é aquele filho mais receptivo, mais compreensivo, que toda vez que a sua família precisa, você está ali, você é braço forte. Mas na hora que tem uma confusão familiar, você é que sai como mau caráter. Né? Essa nora safada está sugando tudo que eu tenho. Senhor, por que o Senhor está deixando isso?
Então, reclamações podem haver, a gente reclama diante de Deus, lógico. Quem é vivo reclama. Não existe nenhum problema em reclamar. Crente aprendeu a ficar com medo de reclamar, né? Reclamar é clamar de novo. Então, se Deus valoriza o seu clamor, quanto mais o seu reclame, Ele valoriza. O murmurar é outra coisa. Murmurar é quando você tem total ciência do que está acontecendo e em nome do seu ego, você pragueja. Por exemplo, Deus te manda um maná todo dia, então fome você não está passando. Aí o que você fala? Que maná, eu queria comer um... Como é que é o nome dessas coisas que jovens gostam aí? Mas fala o nome da empresa. Aquele outro que vocês gostam mais. Eu quero hambúrguer aqui. Fastidio Mas meu filho é pão do céu, mas eu prefiro do McDonald's. Isso é murmurar, porque ninguém nunca na vida comeu um pão que caiu do céu. E quem comeu esse pão que caiu do céu falou que já estava com fastio desse pão. Isso é murmurar. Agora reclamar é, Senhor, eu não pedi para estar aqui. Eu nunca quis ser rei, porque rei implica em matar. E eu matei em função da minha função, que é ser rei. Agora, Senhor, deixa esse cara aí, que é muito mais mau caráter do que eu, ficar falando mal de mim em público? Papo de Davi com Deus. Por isso que Deus fala que lançar sobre ele a vossa ansiedade também significa ter uma particular com ele. Porque o Simei não falou com Deus. O Simei expôs um homem de Deus em público, sem necessidade nenhuma. Ele podia falar com o cara. Né? E engraçado essas paixões, como elas denunciam, né? Você tem esses episódios na Bíblia do Simei, por exemplo, ele pega pedras e areia e fica jogando, falando, jogando, e diz que ele foi a noite inteira. Davi subindo o morro e ele junto, falando, olha como é que ele ficou cheio de um espírito que não é de Deus. E você tem assim, às vezes aquele seu irmãozinho mais velho, safado, aquele seu priminho playboy que faz você parecer a piranha da família. Às vezes, quando se fala de casais, então é pior, porque, igual eu estou dizendo, um tem muitas mágoas em relação ao outro e cada um vai ter os seus advogados de acordo com suas cobiças interiores. Né? E aí, nós temos aqui nesta noite os Simeis, e todos nós somos Simeis em algum momento da vida, porque nós temos mágoas em relação a muitas coisas, ou que a gente conhece bem intimamente, mas não consegue entender, porque é tão íntimo que está na cara, e aquele velho exercício que eu já falei para vocês fazerem, né? Que tudo que está na cara você não consegue ver. Esse é o problema das relações íntimas, que o Freud chamou de romance familiar. Né? Então, suas paixões, seus ódios, não tem nada a ver com nada racional. Isso acontece em todas as casas, inclusive na minha. Vai tentar falar de uma situação racionalmente. Não sai nada, só sai fedores, só sai podridões, porque você está falando de um jeito, mas você está falando a partir de uma experiência pessoal sua, e outra pessoa que já está te vendo com maus olhos, está transformando isso tudo no fantasma que ela criou. Que é um fantasma. Nunca é realidade, é sempre uma sombra que você vê, é sempre uma miragem que você está vendo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas nossas paixões que querem fazer escândalo. Eu tenho medo tanto do Simei que sai com pedra e areia contra um homem que não precisava fazer isso, porque o homem já estava fracassado, e tem medo daqueles homens românticos que vão no programa do Gugu não existe mais, né? Faustão, Rodrigo Faro, jogar flores do helicóptero. Deus me livre, tem pavor de gente que faz isso. Porque é muito espetáculo com uma coisa tão íntima. Muito espetáculo. Pedro te dando um recadinho para você ouvir e aquilo vai inflamando o seu coração. Aí vai nascer um Simei aí. E você ainda lembra, puxa, Deus prometeu que vai me tirar dessa situação, mas quanto mais Deus me promete, mais afundado eu estou nisso. Pelo amor de Deus. Quanto mais o Senhor fala, pior o negócio é. Né? E aí é que está, até por isso que Deus fala. Né? Porque o negócio é pior do que você está pensando e você tem duas opções. Ou juntar aquilo tudo e virar um Simei. Você terá razões humanas para fazer o que você vai fazer.
e terá total reprovação de Deus, ou você vai se tornar um Davi, que é o quê? É assumir a derrota. Eu estou derrotado. Mas o que é isso? Eu estou aprendendo hoje à noite a me tornar um derrotado? Não. A gente está aprendendo nessa noite a se tornar total e radicalmente dependente de Deus. Que essa que é a questão. Essa é a charada que o Davi matou no Velho Testamento inteiro. Talvez ele foi uma das poucas pessoas que conseguiu fazer isso. Por isso que ele foi um homem de acordo com o coração de Deus. Eu falava assim, puxa, esse cara pegou a mensagem. Porque ele falou assim, gente, o Senhor é o sentido da minha vida. Então, se esse cara está fazendo isso, foi Deus quem deixou, a gente tem que ser possuído por essa alucinação. Porque você vai descobrir que ela não é uma alucinação. Ela tem toda uma razão e ela vai se explicando no dia a dia. A alucinação é quando você expõe uma explicação para tudo, né? Quando você começa a falar que a árvore falou com você, a parede da casa falou com você, aí tudo bem. A gente ouvia lá nos estágios, né, de psicopatologia, pessoas dizendo, o Senhor falou comigo nessa tarde. A árvore abriu a boca e falou comigo assim, olha, cuide das árvores. Mas qual que é o significado disso realmente para a existência como um todo? Né? Agora, Deus fala, ainda que pareça loucura. E você vai descobrindo isso, quanto mais humilde você vai sendo. Quanto mais você vai assumindo a sua derrota. Numa situação que você fala assim, gente, eu sei quem eu sou nisso. Eu sei que eu sou melhor do que esse cara que está tocando pedra em mim. Talvez uma das provas é isso, que ele taca a pedra, mas não consegue me matar. Isso é um atestado ao meu favor. Mas ele tem uma energia incrível de tacar pedra e jogar areia a noite inteira. Então, se isso está acontecendo na minha, é porque Deus está deixando, então eu posso impedir o que Deus está deixando. O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Que isso é uma mensagem tão individual e tão pessoal, que cada um sabe o cimei que tem sido aqui, cheio de ódios, de mágoas, e você tem que decidir se você vai continuar sendo o cimei, ou se você vai atravessar o outro lado do ribeiro. Né? E ir para de Davi e falar assim, olha, eu não sei qual é a solução desse problema, não há nenhuma solução, porque se nem Deus está dando solução, não há solução, mas uma coisa eu sei, eu estou em Cristo, eu estou nele, eu não sei por que ele está deixando passar alguma coisa dessa, eu não sei nem quando que isso vai acabar, mas eu estou em Cristo, eu preciso não me deixar magoar, eu preciso não deixar isso se tornar uma justicinha, porque o Simei foi recompensado. Falou a noite inteira, ficou conhecido pela multidão. Olha que homem de ousadia, rapaz. Ele foi até elegante, só falou do rei que usurpou o trono, que é uma grande mentira, Davi nunca usurpou nada. Mas às vezes as nossas mentiras são tão emocionalmente fundamentadas que elas são uma verdade para nós. Safado, né? Toninho, safado! Está aí falando disso, mas eu vi você aquele dia virando, olhando para a bunda da menina. Ai, meu Deus. A gente tem de escolher de que lado que a gente vai ficar. Se é do lado daquele que se fez pecado por nós, não se justificou, nunca se retratou humanamente falando, ele foi morto no madeiro, foi totalmente exposto e saiu para a porta dos fundos sem explicar nada para ninguém. E até isso é usado contra ele. Né? Jesus é estrategista, né? Por que ele não voltou lá e explicou para aqueles escribas e fariseus? E aí tem uma coisa para encerrar aqui, que Deus não vai mexer nunca. E essa coisa que Deus não mexe nunca faz a gente querer se tornar um cimei todo dia. Deus nunca vai mexer com a consciência de ninguém. Consciência que a gente chama de coração. Deus tem todo o poder, mas Ele decidiu não negociar com a consciência de ninguém. Porque consciência é uma coisa que você se deixa enxergar diante dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque se Jesus fosse lá no templo conversar com Anás e Caifás, eles iam fazer igual aquela menina que eu já falei dela aqui com vocês. Estava dando aula de sociologia e os alunos entraram na história lá de existência de Deus.
E a menina falou, na hora que ela falou isso, olha aí os escribas e fariseus. Meu filho, se Deus aparecer para mim ao vivo, eu vou mandar ele tomar. Falou desse jeito, levantou e saiu da sala. E nem era assunto da aula. Mas a fúria humana é tão grande, a consciência é uma coisa tão inegociável, que eu olhei assim, mas não é que é verdade? Que se Deus aparecer para determinadas pessoas, elas vão dele tomar naquele lugar? Mas é Deus mesmo, verdadeiro, todo-poderoso. O problema é que essas mesmas pessoas que mandam Deus tomar naquele lugar, se Deus fizer uma mágica para crer nele, eles vão falar assim, que Deus manipulador? Manipulador de consciências. Está vendo o limite do mistério da realidade? Qualquer coisa que Deus fizer vai despertar insatisfação humana. Por isso que a consciência é uma coisa que Deus não vai ficar negociando com ela. Consciência, talvez é por isso até que o Paulo gosta muito de usar nas cartas dele essa frase da boa consciência. Boa consciência é isso. Eu posso ser estratégico. Eu posso sonhar e ousar sonhar, como algumas consciências famosas pregaram e ficaram ricos pregando isso. E Deus nunca entrou nisso. Nunca entrou em questão. Agora, eu, Alexandre Gomes Nascimento, ex-Quixote, herdeiro de muito maus entendidos. Maus entendidos e mal entendidos. Né? Um entendimento errado e um entendimento mau. Vou agora vender a minha consciência só porque quem tem consciência safada faz sucesso? Jesus fala assim, não se importe com os mortos, deixe os mortos enterrar os seus próprios mortos. Agora você tem uma consciência. E essa Davi tinha. Não é a primeira vez na vida dele que ele deixa o otário prosperar. E ele entrega o otário nas mãos de Deus. Né? Então, gente, que consciência que você vai querer hoje? Essa consciência do Cimei, que tem um território bonito de flores, ornamentais, jardins que atraem visitas, porque olha quanta coisa compreensiva. E o que esse cara está falando, olha que ousadia que esse cara tem, enfrentou o rei, isso é homem de Deus mesmo. Né? Ou essa consciência do Davi dizendo, eu estou todo quebrado, eu sei que eu sou melhor do que esse cara, um monte de coisas, mas o que adianta eu ser melhor ou ser pior? Deus deixou isso acontecer. E a consciência que diz, Senhor, eu dependo do Senhor em tudo, até na hora que um cara pior do que eu está acabando com a minha raça. Aí você escolhe a consciência que você quer ter. Mas mesmo assim, Deus não destruindo a sua consciência, Ele te chama nessa noite para você renunciar às suas mágoas, às suas dores. Talvez mágoa dói, dor tem que ser levada a sério. Mas quando a mágoa vai se tornando amargura, né? Que é aquela coisa enraizada, acerca da qual você nunca vai abrir mão, porque a amargura também te dá muitas coisas. A amargura te dá muitos confortos, a amargura te dá muitas justificativas. A amargura te dá até ajudas sociais, né? Ah, eu não dou conta, preciso desse programa de governo. Tem os amargurados nisso aí. Com isso eu não estou dizendo que eu sou contra programas de governo, programas sociais. Estou dizendo que no meio deles existem os amargurados que vivem disso. E é com essa consciência individual que Deus quer trabalhar. Então que a gente leve Deus a sério e principalmente a gente leve a nossa consciência diante de Deus a sério, porque até a maneira que se está vendo Deus pode ser com uma consciência hipócrita ou idólatra, né? Porque o Davi, por que ele se tornou rei, podemos dizer assim? Ele não pensou nisso, quem está pensando nisso que somos nós em 2017. Mas por que ele teve o reinado de volta? Porque ele nunca ligou para aquilo. A única coisa com a qual Davi se importou a vida inteira foi em cumprir a vontade de Deus na vida dele. E aí, para cumprir a vontade de Deus, eu posso estar no trono, eu posso estar na cova. Não tem problema. E o Davi tinha essa consciência. Por isso eu sou assim, esse vai reinar até cansar. Morreu velho, reinou 70 anos, né? Esses números que só viram 70 depois que ele morre. Davi não programou reinar 70 anos. Isso tem a ver com o desígnio divino,
quando a gente vai sendo presságio na história da salvação. Aí você vai fazendo as continhas, vai vendo aquela numerologia bíblica que acontece do céu para a terra, não é da terra para o céu. Então, que a gente se liberte nessa noite. Porque se a gente ficar mantendo as nossas mágoas, aí, para se fechar agora mesmo, para essas horas que serve aquele provérbio, né? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. A gente sempre pensa nisso naquele espetáculo moralista que a gente gosta de fazer, né? Você roubou? Tem que ir no Jornal Nacional contar o que você roubou. Não é disso que você está falando, você está falando das suas transgressões, que às vezes você tem razões pessoais para ter ódio de determinadas pessoas, de determinadas situações, de determinadas circunstâncias, e aquilo vai virando um ódio dentro de você. De repente você nunca fez mal para ninguém, mas na verdade você é um mal em pessoa, desejando que todo mundo se lasque todo dia. E aí quando você fica encobrindo essas transgressões até um dia ela explodir na cara de alguém, você não vai sair do seu lugar nunca. E a transgressão para algum aqui pode ser um ódio de estar vivendo debaixo de uma pessoa que você vai assim, Senhor, de verdade eu não mereço ouvir o que eu estou ouvindo todo dia. Verdade, você não merece. Mas não deixe de se transformar em ódio, não. Toda vez que se transformar em ódio, você tem que pensar assim, Deus me deixou passar por essa situação, então eu tenho que me ver. Eu não tenho que ter ódio do que eu estou ouvindo todo dia. Tem outras transgressões. É aquela pessoa que você ama tanto, mas aquela pessoa é o mal na sua vida. Aí passa-se 10 anos, 11 anos, 15 anos, 20 anos. Deus faz tudo para tirar aquela pessoa da sua vida. Ai, Senhor, eu não tenho pavor desse dia. Isso é uma transgressão. Por quê? Porque o mundo inteiro vai elogiar esse amor que você tem. Só que esse amor que você tem por essa pessoa é guerra sua contra Deus. E aí quem encobre essa transgressão não prospera. Ainda que seja próspero, não prospera no sentido de não vive a plenitude com a qual Davi viveu. Plenitude de paz. Porque até para sofrer uma humilhação daquela, o cara tem que ter paz interior. Porque você, deixa ele falar, é o cara que tem paz interior. Ele sabe quem ele é diante de Deus. E às vezes você é uma pessoa que Deus te colocou numa função muito excelente. Mas você fica revisitando. Mas é aquilo lá. E o que mais vai acontecer de novo? Será que na próxima vez? E aí isso é uma transgressão. Porque Deus fala assim, segue-me. Aí você não segue a Deus, porque você está lá cavando para ver se você vai tirar algum ouro daquela bosta do passado. E aí quem fica nisso não consegue andar. Então que a gente seja liberto do Simei. Porque a única coisa que o Simei conseguiu na vida dele toda, o grande feito do Simei, foi defecar na alma de Davi em público. Foi o grande feito dele. De tudo em nome de quê? De uma ideologia, de uma família magoada, de descendentes de reis. Porque se Simei tivesse olhado para Deus, ele falou assim, não importa o que Davi fez, quem rejeitou Saul e a sua descendência para ser rei em Israel foi Deus, não foi Davi. Mas a gente prefere pessoalizar, porque quando você pessoaliza a coisa, você não cresce. E Deus não consegue falar com você por quê? Porque Ele não vai negociar com a sua consciência e seus olhos, ouvidos, narinas estão todos tapados. Aí você é de Deus e fica peregrinando como um Satanás na terra. De tantas mágoas, de ódios e razões. Até porque a gente disfarça isso tudo com muitas competências. Disfarça não é nem de propósito. Uma pessoa magoada é uma pessoa competente, é uma pessoa carismática, é uma pessoa maravilhosa. Porque o Simei tinha lá seus carismas, né? Ele não teria conseguido falar tudo que ele falou a noite inteira. Só consegue encher o saco de um rei a noite inteira, alguém que a multidão falava assim, tem razão no que ele está falando. Tá certo. Eu estava seguindo um safado esse tempo todo. Enfim, gente, que o Senhor fale a cada um o que só Ele pode falar nas individualidades.